Então, bom dia a todos. A gente vai dar início ao nosso encontro do ciclo de palestras. Vamos discutir o seu TCC, tá? Está sendo organizado por mim e pela professora Maria Luísa. E na manhã de hoje a gente conta com presenças ilustres aí, além dos nossos alunos queridos, a gente tem também a presença de vários professores que atuam aí no Departamento de Ciência da Computação e que, principalmente como a gente tem muitos alunos do bacharelado em Ciência da Computação, provavelmente vocês já tenham tido aulas com esses professores. Mas aí é uma oportunidade, eventualmente alguns, talvez vocês não tenham tido nenhuma disciplina com eles, é uma oportunidade de vocês conhecerem e saberem as áreas de atuação desses professores, conhecerem os TCCs que eles têm orientado ao longo do tempo. Então, uma oportunidade aí, e como a gente colocou na própria chamada, né? A Luísa teve a ideia do nome lá que a gente ia colocar na chamada, tá? Que a gente fez lá uma paródia, depois a Luísa pode até explicar, mas a gente fez uma paródia com um programa de humor existente, mas a nossa ideia era dizer que era um bate-papo bastante informal e que vocês iam ter essa oportunidade de diálogo com os nossos professores. Dito isso, só explicando a dinâmica, então, o que a gente conversou com os professores é que a gente, durante o encontro, eles vão ter uma oportunidade de exposição, só que é uma exposição curta. Tá? A ideia é ser bem dinâmico, bem criativo as apresentações, para motivar vocês, porque realmente a gente tem aqui a presença de vários professores, então a gente não tem um tempo tão grande de exposição para cada um deles. Mas a ideia é que eles consigam passar uma visão geral e instigar vocês, despertarem a curiosidade de vocês para procurarem eles depois, além da nossa conversa que vai vir na sequência logo após as apresentações, vocês teriam a oportunidade também de conversar com eles aqui ao vivo, com todos os professores. Tá? E a dinâmica que a gente combinou com os professores é que a gente vai fazer exposições de 5 minutos. Tá? Então, até eu conversei com a Luísa ontem, o que a gente vai combinar, eu vou botar um cronômetro aqui no meu celular, e a gente vai, para o pessoal ter uma ideia, uma percepção aí quando encerrar o tempo. Tá? Não necessariamente a gente vai cortar ninguém, mas aí a pessoa, quando tiver disparado o cronômetro, já tem a ideia que mais ou menos o seu tempo terminou e a pessoa vai concluir a sua fala. Tá? Então, só para organizar e a gente ter tempo de vocês conversarem também com eles, tá? Porque como a gente combinou 5 minutos, acho que nós somos 13 professores, então vai dar mais ou menos pelo menos mais de 1 hora aí de apresentações. E eu e a Luísa, a gente combinou de ficar para o final, porque a gente já teve a oportunidade de conversar com vocês aqui ao longo do ciclo, então vocês tiveram uma oportunidade de interagir com a gente nos outros encontros. Então, eventualmente, se o tempo ficar um pouco apertado, eu e a Luísa, a gente coloca o nosso material, a gente preparou um material para disponibilizar para vocês, mas não necessariamente a gente precisa falar com vocês dentro dos 5 minutos. Tá? Mas a gente vai tentar, a gente vai ver como vai ser o andamento e a gente vai tentar se planejar. Aí, só a ordem das apresentações, a gente pode aproveitar e fazer a ordem lá que foi colocada no cartaz, só fica basicamente uma ordem alfabética, só eu vou pedir a mudança de uma fala, tá? Porque a professora Valéria, ela tem um compromisso, agora pela manhã ela tem uma outra reunião, então ela já tinha combinado comigo de iniciar as falas na manhã de hoje. Então a primeira pessoa que vai conversar com vocês é a professora Valéria, e depois na sequência a gente faz por ordem alfabética, só para cada um já saber quando vai ser a sua oportunidade de fala. E uma outra observação é que dos professores, quem for utilizar material digital pode fazer a apresentação da sua tela, compartilhar com todos. Eu não preciso liberar o acesso. Aí é só vocês, se vocês já usaram aqui o Google Meet, é só colocar o apresentar agora. E podem perguntar que a gente confirma se a gente está visualizando a tela de vocês ou não. Tá? Isso para quem quiser compartilhar material visual, não sei se todos vão utilizar, mas alguns já tinham conversado comigo que gostariam. Então a gente vai ter essa oportunidade. E quem quiser pode deixar sua câmera ativada, principalmente no momento em que for realizar sua fala para os alunos verem vocês, mas fica a critério de cada um, não é nada obrigatório. Então, a gente quer agradecer aí a presença de todos, os alunos, os professores, obrigada aí por terem topado o desafio, eu e a Luísa, a gente agradece bastante essa oportunidade de colaboração, e a gente vai iniciar, então, com a Valéria, e assim que a Valéria, não sei se ela vai usar algum material visual, mas assim que a Valéria der o ok, eu já começo aqui a contar o cronômetro. Tá bom? Obrigada. Okay. A gente, eu estou vendo aqui
cada um no seu quadrado, esse é o programa. A gente não vai jogar stop, mas a gente vai conduzir essa conversa. Eu acho que seria bom se a gente mantivesse as câmeras e o som todos desligados, né, durante a apresentação, só para evitar algum... e fica, claro, o professor que estiver apresentando, ligando sua câmera, eu acho que fica menos ruído na tela, né? E aí, se alguém quiser falar, é bastante informal, após cada apresentação, a ideia é a gente ter uma discussão mais ao final, né, Valéria, ou Gisele? Então, a ideia de desligar a câmera é mais para a gente evitar a poluição visual, né, de muita sobrecarga cognitiva, né? Mas quem quiser, claro, não tem problema nenhum, é só um alerta, porque a gente já viu muita gente passando atrás, cachorro, né, marido saindo do banho, então... Então, bem-vindo, muito obrigada, e passo a palavra para a Valéria, então. Bom dia a todos, o meu nome é Valéria, para quem não me conhece, eu dou aula de computação 1, já dei aula de sistemas operacionais 1 e 2, e eu tenho alguns projetos de TCC que normalmente eu desenvolvo junto com os alunos. Eu tenho alguns grupos de alunos que trabalham comigo em alguns projetos. Infelizmente, esses projetos não rendem uma bolsa de iniciação científica, mas eu estou batalhando para isso, para poder ter essa bolsa de iniciação, para servir como digamos assim, uma aproximação maior, né, dos alunos e o interesse em fazer o trabalho. Porém, eu tenho tido, digamos assim, bastante sorte, porque os alunos têm trabalhado bastante, eu tenho conseguido acomodar todos eles em projetos, e muitos deles estão fazendo um trabalho bastante interessante. É claro que um trabalho de pesquisa é um trabalho que envolve um certo tempo de maturidade, né, no trabalho que você vai desenvolver, no conhecimento, toda uma base teórica que você tem que ter para poder conseguir fazer algo interessante, trabalhar naquilo, mas dentro das possibilidades e dentro das condições que a gente tem apresentado para os alunos, principalmente em alguns laboratórios, em algumas salas que são temáticas, né, vários professores podem até falar sobre isso, a gente consegue um trabalho bastante promissor. Eu tenho 2 linhas de pesquisa bastante fortes, que eu estou trabalhando muito agora, e são as linhas que eu vou apresentar para vocês. A primeira linha, eu não vou mostrar nenhuma apresentação, mas a primeira linha é sobre acessibilidade, que eu estou fazendo pelo fato de eu estar orientando um aluno que ele tem uma deficiência auditiva, e eu vi uma possibilidade nele de desenvolver um trabalho em que a gente consegue, por exemplo, montar um dicionário de computação com Libras, que é uma língua que ele sabe, que ele conhece bastante. A nossa comunicação inicial foi bem difícil, pelo fato de eu ser uma pessoa ouvinte e ele ser uma pessoa deficiente auditiva. Porém, com o trabalho e com outras pessoas, outros alunos envolvidos dentro do grupo, a gente conseguiu fazer uma equipe bastante interessante, e a gente está fazendo algumas ferramentas que podem servir para integrar alunos ouvintes com alunos deficientes. Isso aí é um problema que a UFRJ vem enfrentando já há uns 2 anos, e os professores, na sua grande maioria, não têm o conhecimento de Libras. Isso é uma dificuldade que o aluno possui bastante grande de entendimento, o aluno deficiente. E, com isso, a gente não consegue fazer com que essa pessoa que tem essa deficiência tenha interesse no curso, apesar dele conhecer, apesar dele saber muita coisa sobre computação, ele começou a ser desestimulado. E eu vi um potencial nele de conhecimento bastante grande que interessaria desenvolver um trabalho para que ele pudesse criar esse dicionário de sinais de Libras, e ele está fazendo isso. Para nossa, digamos assim, alegria, né, na condição de trabalho em que a gente tem, ele conseguiu apresentar o trabalho dele na JIC no ano passado,
não foi tão favorável como eu gostaria que tivesse sido, não por ele, mas pelas condições que foram apresentadas, foi apresentado o trabalho, porém, eu vi mais ainda um interesse nele em continuar desenvolvendo isso. E é necessário que existam outras pessoas, ouvintes, que o acompanhem nesse trabalho, porque o trabalho não se resume simplesmente à construção de um dicionário de Libras, mas sim uma ferramenta para auxiliar um lexicógrafo, que já é um tema de TCC de um aluno que está nesse grupo, uma ferramenta para transformação de sinais de Libras para a língua portuguesa, que isso aí é feito com o uso de uma luva, que também é um TCC, e ele está sendo desenvolvido, e o aluno já vai defender em breve, porém, é uma coisa que ele tem que fazer e dar continuidade. Só para poder correr aqui, que a professora já me mostrou o cronograma, outra linha de pesquisa é trabalhos de computação e saúde coletiva, que eu também faço juntamente com o pessoal do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva, o IESC, que é na UFRJ também, e lá a gente desenvolve vários ambientes de trabalho, várias ferramentas que auxiliam no levantamento e tomada de decisão administrativa dentro da área de saúde, tá? E, no mais, outros temas diversos, sistemas de informação, sistemas operacionais e afins, mineração de dados, mineração de texto, são linhas de pesquisa que me interessam e que eu gosto bastante de orientar os alunos. Bom, era isso. Obrigada aí pela participação, Gisele, pela primeira participação. Eu vou ficar mais um pouco aqui, mas se vocês depois quiserem fazer alguma pergunta ou mandar e-mail, meu e-mail é valeriab@dcc.ufrj.br. Obrigada. Obrigada, então, Valéria, pela exposição. E, como a Luísa comentou, eventualmente, se tem alguma dúvida mais particular, principalmente no caso da Valéria, que não vai conseguir ficar com a gente até o final, se alguém quiser perguntar, fique à vontade, mas senão a gente já vai passar para a próxima apresentação. Tá, e pediram para a Valéria enviar o e-mail pelo chat, tá? Agora a gente manda o e-mail da Valéria pelo chat. Aí quem tiver curiosidade com ela pode entrar em contato, e a Valéria, eventualmente, se ela conseguir voltar depois da reunião, se der tempo, ela ficou de retornar também. Tá bom? E agora a gente vai passar para a próxima apresentadora, e normalmente, quando faltar 30 segundos, eu ligo a minha câmera e mostro o timer, mas se a pessoa estiver utilizando algum material de projeção, aí vai tocar o alarme, tá? Não deixei tocar muito, porque a Valéria já tinha visto o timer. Tá? Mas aí agora a gente vai tentar fazer a ordem alfabética e a gente vai passar para a Adriana. Só um minutinho, vou tentar compartilhar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Né? Não, peraí. Uma guia do Chrome. Yes. Vocês veem? Não veem? Tá indo? Sim, tá vendo. Tá vendo? Agora a gente já está enxergando. Já estão enxergando? Sim, obrigada. Então, eu sou a Adriana, né? Bom dia, né, a todos. Obrigada, Gisele e a Luísa, por estar organizando, né, e pelo convite, tá? Eu botei esse slide para ser engraçadinha, né? Já que era para ser um madness, mas na verdade não são slides muito longos, né? A ideia aqui é falar um pouquinho sobre o que a gente trabalha, né? O que eu trabalho junto com vários colaboradores no laboratório, tá? E que é tecnologias de interação e colaboração, tá? E são 3 slides só, prometo que eu serei breve, tá? Então, o que a gente gosta e se interessa por trabalhar, né, são questões relacionadas à interação entre as pessoas e os computadores, né, e hoje, cada vez mais, né, também a interação social mediada por computador, tá? São questões, por exemplo, relacionadas a como é que você interage, né, como é que você se entende com o computador, e muitas vezes a gente não sabe exatamente o que tem que fazer, né, então tem a ver com computação, e são questões relacionadas em como é que você, dentro de um grupo,
o computador no meio do caminho, que é exatamente o que a gente está vivendo agora, né? Como é que isso ajuda ou atrapalha a interação, né? Então, algumas das abordagens que a gente usa, né, e aplicada a esses domínios, né, interação inteligente, que a gente chama, né, então, não é uma pesquisa em IA, mas como é que eu uso a IA para, de repente, né, recomendar ou ajudar, ou modelar um usuário, né, ajudar os sistemas a funcionarem melhor, tá? E questões relacionadas ao trabalho em grupo, a gente está falando de organização do trabalho, fluxos de informação, estamos falando de trabalho remoto, né, especial nesse momento também, novamente, muito presente, né, trabalho móvel, cada vez mais também sendo colocado em evidência, né, em redes sociais, em multidões, né, crowd work, né, estamos falando de formação de grupos e de socialização, né, por isso, bem-vindos ao social. Tá? Para quem não entendeu bem o que a gente está usando uma tecnologia de interação, né, de grupo, né, enfim, mediada por computador, vamos dizer assim, né, o Meet é uma delas, tá? E para quem trabalha com GitHub, Wikipedia, WhatsApp, Telegram, tudo isso são tecnologias de groupware, ou de colaboração, né, que a gente usa sem sentir hoje em dia, né, cada vez mais nossa interação, nosso trabalho é mediado por computador, né. O momento é super propício para a gente trabalhar ou estudar com esses assuntos, né, porque de repente a gente ficou dependente dessas tecnologias completamente, né, estamos tendo uma experiência e sentindo a dificuldade de usar e os efeitos que tem esse uso prolongado, né. E aí a gente vê várias oportunidades, né, de fazer intervenções, de construir pequenas ferramentas, né, ou bots, vou falar um pouquinho, né, também, né, para atuar nesses ambientes e para, de repente, melhorar essas interações, né. Então, isso é uma coisa que está, assim, nos causando muita dúvida e muita vontade de trabalhar com isso, né. Nesse momento, a gente vê várias oportunidades nesse sentido, né, e em particular me interessa a parte de interação informal, que eu acho que ficou bastante prejudicada, a interação fortuita, né, ocasional, ou vamos dizer, sem marcar, ficou meio prejudicada nesse cenário, né. Além disso, a gente tem 2 projetos maiores, o que eu chamo, vou dizer que são guarda-chuvas, né, onde vários dos meus alunos se integram, né, um que mais relacionado à engenharia de software, né, como é que é o trabalho em grupo, em ambientes ágeis especialmente, né, o uso de agentes e bots, a gente está explorando, né, nesses ambientes para melhorar o trabalho, tá? E um outro que a gente chama meio de ciência de dados para todos, né, como é que as pessoas usam dados, né, no seu dia a dia, né, e como é que a gente pode projetar, desenhar, propor, né, ferramentas, né, para viabilizar, facilitar essa coisa, né, por um usuário leigo, né, uso de explicações, né, sistemas baseados em explicação, esse tipo de coisa, né, que a gente acha muito importante, porque cada vez mais os dados estão pervasivos, aparecem também em tudo quanto é lugar, você vê tudo baseado em dados, e às vezes a gente tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade de entender, né, de se entender, vamos dizer assim, né, com os dados. Tá? Então, é isso que eu queria só comentar com vocês, deixo aqui algumas fotos, né, do grupo, trabalhando aí enquanto remotamente, né, então são alguns dos a gente chama social virtual, que a gente fez, né, tem umas que são do aniversário, essas 2 são do aniversário, né, do aniversário do Patrick, né, essa aqui foi de São João, eu tô no cantinho com um chapéu horrível, tá, mas são várias pessoas trabalhando, então não dá aqui para citar todo mundo, em especial eu queria falar da Juliana e a Angélica, né, que trabalham muito comigo, pesquisadoras aí associadas ao laboratório, né, e os demais aí nas imagens são meus alunos aí de mestrado e doutorado, com quem a gente trabalha e desenvolve os trabalhos, tá bom? Então, obrigada, e meu e-mail está aqui, e não passei do tempo, viu? Não ouvi nenhum alarme. Acabou agorinha. Tá vendo? Yes! Obrigada, gente. Deixa eu parar aqui o negócio, não sei como é que para. Obrigada, Adriana. Saiu? Tá ótimo. Então a gente vai passar para o próximo apresentador. Tá, acredito que seja o Amaury. Amaury está me ouvindo? Bom dia, tudo bom? Pode falar. Tá bom, estou pronto. Então, deixa eu apresentar aqui. Ele inteiro. Deixa eu subir aqui. Pronto. Eu fiz um pequeno resumo entre as linhas de pesquisa e alguns papers. Foi a ideia que tive para
motivação. Então, alguma pesquisa que eu tenho na área da modelagem matemática física consiste no seguinte: a gente tem um reservatório e a gente está encontrando métodos para extrair petróleo de um jeito melhor, mais eficiente. Então, isso passa primeiro, por injeção de água carbonatada no meio poroso. Mas se é descoberto que se você injeta água com partículas, mas com sais minerais a baixa salinidade, você traz mais petróleo. Mas isso leva uma modelagem para descobrir por que isso está acontecendo. Então aí hay un grupo de pesquisa de Holanda, do INPA, de outros caras aí, de outros estados, que o propósito é esse, um conjunto de pesquisa. Então não sou eu sozinho, eu faço parte de um grande grupo que faz este. Então, primeiro é encontrar um conjunto de equações que simulem este processo, que são leis de conservação de los íons que participam nesse processo. Depois que isso está feito, você chega a um sistema de leis de conservação, e aí onde entro eu, aí eu quero método matemático para resolver esse problema. Tem várias dimensões, 2, 3, 4, dependendo das componentes químicas que tem no processo. E aqui tem que resolver este método por métodos numéricos e por métodos que são métodos de continuação, que é algo assim como o método das características. Aí você combina os dois métodos, método numérico, método de continuação, e obtém solução deste tipo de sistema de lei de conservação. Aí os desafios são numéricos, basicamente, de você representar as soluções do sistema e comparar com as soluções numéricas. E, bom, os desafios também de modelagem, que você tem que fazer que isso coincida com dados reais, experimentais, etc, etc. O outro tema é o desenvolvimento de métodos matemáticos para encontrar equações diferenciais ordinárias e parciais que representam conjuntos de dados. Bom, nessa área, eu trabalho um pouco com Daniel. E de que se trata? Daniel Alfaro, professor Daniel Alfaro. De que se trata? Dado um sistema EDO, assim, chileno igual a V, normalmente o problema de direito consiste em, dadas as condições iniciais, dado o campo, você encontra a solução. Mas aqui é o contrário. Vamos supor que você tenha parte da solução, um conjunto de dados da solução, e você quer encontrar aqui o campo. Então, a gente fez um trabalho já nesta avançada para caso unidimensional, e a gente publicou. Aqui os métodos são basicamente de otimização. Desculpa interromper, vocês estão ouvindo a Mauri? Não, não estou. Eu também não estou conseguindo. Desculpa, Mauri, só para avisar, teve algum probleminha no seu som. Aí, se quiser voltar um pouquinho. Tá conseguindo nos ouvir? A Mauri? Eu acho que o Amaury teve algum problema na internet. Vou até pausar aqui. A gente vai só ver se ele vai conseguir retornar, mas senão a gente passa para o próximo apresentador e no final a gente dá mais um tempinho para ele concluir a fala, já que ele não tinha usado todo o tempo, e acho que ainda tinha assuntos para discutir. Tá, eu acho que ele não voltou, né, gente? Acho que não, Gisele. Não, então, né? talvez passemos para o próximo, a gente volta quando ele retornar. Isso, a gente pode passar então para o próximo apresentador, eu aviso ele de qualquer forma, então a gente passa para Carolina, e aí quando a Mauri voltar, depois a gente encaixa ele novamente, tá, para ele conseguir concluir a fala. Então a Carolina já está pronta, Carol?
Olá, vocês estão me vendo, me ouvindo? Sim. Eu vou compartilhar aqui. Quer dizer, tentar. Ver. Vocês estão vendo o slide? Sim, tá aparecendo agora. Tá vendo? O slide. Carol, o som está um pouquinho baixo. Se você puder falar um pouquinho mais alto, acho que fica melhor. Tá bom, eu vou desligar a câmera e vou ficar mais perto aqui do microfone, tá bom? Melhorou a voz? Ótimo. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Bom, acredito que vocês estejam me ouvindo. Vou falar um pouquinho sobre a modelagem e otimização de sistemas complexos não lineares, que é um tema que eu venho trabalhando há algum tempo. E como aplicar essa área, né, essas áreas de conhecimento, na geração e na transmissão de energia elétrica. Então, eu venho modelando e otimizando geração eólica, geração solar, geração hidrelétrica e também grandes redes de energia. E nós temos aí um desafio para os próximos anos de tentar mudar a matriz energética para que ela trabalhe cada vez mais gerando energia elétrica de forma limpa e sustentável. Bom, por que é interessante a gente olhar para esse problema que é a geração e a transmissão da energia elétrica? De um tempo para cá, muito investimento tem sido feito nessa área, porque a gente precisa minimizar os poluentes da geração. Existem muitos países que geram energia elétrica por meio das termoelétricas ou das usinas nucleares, e os países europeus eles têm algumas medidas para que até 2050 a matriz de cada país se torne cada vez mais renovável. Então, desde 2014, por exemplo, a Sociedade de Power Systems do I3E, ela lança alguns desafios, uma vez por ano, tentando descobrir novas heurísticas de otimização modernas para resolver esse problema. Eu vi uma matéria recente que a França acaba de aprovar 288 novos projetos para geração de energia solar e eólica. Isso em tempos de Covid. Então, a gente está falando aqui de até bilhões de euros, uma vez que o Horizon 2030 já foi lançado o edital. Bom, o problema-chave que a gente procura resolver, quando eu falo a gente, eu e outros pesquisadores, alguns pesquisadores estão lá no INESC no Porto, outros estão lá na Alemanha, no ITAS, do KIT, é solucionar o problema que a gente chama de fluxo ótimo de potência com restrições de segurança. Esse é um problema não linear, não convexo, de larga escala e multimodal. A gente pode modelar usando variáveis contínuas apenas ou contínuas e discretas. Ele visa realizar o planejamento da operação, que pode ser, em grande parte das vezes, em tempo real. Então, se a gente precisa de uma demanda energética, o nosso algoritmo, a nossa ferramenta que vai otimizar esse problema aí, ela precisa dar uma resposta em tempo real. E um desafio recente, de 2014 para cá, é acoplar nas redes existentes, nessas matrizes energéticas, essas soluções de fonte limpa e renovável. Então, aqui a gente tem uma tabelinha que existem algumas redes de teste que a gente usa para testar os nossos novos algoritmos de otimização, né? Algoritmos heurísticos. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, existem problemas que a dimensionalidade é muito alta, maior que 200 no espaço de busca. E acoplar essas redes, mais plantas de geração solar, plantas de geração eólica, plantas hidráulicas, nas redes existentes,
é um grande desafio. É bem complexo atender e resolver esse problema. Bom, e como eu venho trabalhando com algoritmos genéticos desde 2012 e aprimorando esses algoritmos e produzindo novos algoritmos, a gente tem testado esses algoritmos nesse tipo de problema. Então, a gente tem os algoritmos genéticos, que são algoritmos bioinspirados na seleção, cruzamento e mutação de uma população, caminhando para um valor otimizado. Tem os algoritmos de evolução diferencial, que são algoritmos que usam diferença vetorial, algoritmos de enxame de partículas, que são inspirados no movimento de partículas, e a gente cria algoritmos híbridos, usando o melhor desses algoritmos para solucionar os problemas. A gente também faz ajuste fino de parâmetros, igual que está na imagem, porque são muitos parâmetros dos algoritmos, a gente tem que trabalhar com o melhor de cada algoritmo, e às vezes a gente tem problemas multi-objetivos e a gente quer escolher quais são as melhores soluções que o algoritmo encontrou, então a gente usa métodos de tomada de decisão. E, por fim, a gente começou a usar esse tipo de algoritmo dentro de algoritmos de classificações de padrões para substituir, por exemplo, o método gradiente. Então, eu trabalho com esses algoritmos, com esses problemas. E é isso, pessoal. Esse aí está o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo. Desculpe estender um pouco o tempo aí. Obrigada. Tá ótimo, obrigada, Carolina. A gente vai retomar, então, o professor Amaury teve um problema de conexão, mas conseguiu retornar, então a gente vai voltar para a apresentação dele para que ele possa concluir a sua fala. Bom dia. Eu falei tudo e eu não percebi que eu não estava apresentando aí. Tá, aí me falam aí no... Caso eu perca, me falam a tela inteira. Estão ouvindo aí? Sim, estamos ouvindo. Ah, bom. Eu falei um pouco, eu fiz aqui um pequeno resumo e mostro um pouco a área e alguns papers, aí um pouco fazendo motivação. Então, alguma pesquisa que eu tenho na área da modelagem física é na modelagem de petróleo, como extrair petróleo de uma forma ótima. Para isso, trabalho com um grupo de pesquisa que alguns se encargam de um negócio, outros de outro, e assim. A primeira parte dessa pesquisa consiste em encontrar sistemas de lei de conservação que modelem precisamente a injeção de água carbonatada com sais minerais em um reservatório. Isso se faz usando geoquímica, basicamente, estados de equilíbrio, equações de equilíbrio, e isso se leva a um sistema de leis de conservação que modelem esse processo usando software químico. Aí entrou eu. Está escutando aí? Alô? Sim, estamos ouvindo. Sabe, porque ahorita perdi aí, como não estou vendo. Então, aí entro eu, depois que está escrito um sistema de lei de conservação, o problema então é resolver numericamente esse sistema de lei de conservação. O desafio é que aumenta a dimensão, às vezes são 2, 3, até 4. 4 hemos chegado. E se resolve de dois métodos numéricos e métodos semianalíticos, usando o método das características, o método de continuação. Aí a gente usa um ou outros métodos para comparar, verificar um com o outro, e depois comparar com os dados experimentais que vêm dos modelos físico-químicos. Então, nessa área, a gente desenvolve software com método de continuação e na pesquisa atual se trata de incluir alguns outros efeitos não considerados nas primeiras pesquisas. Então, leva duas partes, modelagem e método numérico. E o desafio, basicamente, é que aumenta a dimensão e, portanto,
tem que usar métodos de equações diferenciais ordinárias, procura de zero de funções, e por aí, são métodos nessa área. Outro é desenvolvimento de métodos matemáticos para encontrar equações diferenciais ordinárias e parciais que representam conjunto de dados. Essa pesquisa eu faço junto com o professor Daniel Alfaro, do departamento. Em princípio, a ideia de desenvolver este tipo de trabalho foi dele, mas a gente aí colaborou aplicando alguns métodos um pouco diferentes do que usualmente usava nessa área, né? E aí, de que se trata? O problema direto deste tipo de problema é o seguinte: você tem um EDO e tem as condições iniciais e você resolve esta EDO. X' igual a V de X. Mas o problema inverso é o seguinte: você tem parte da solução, um conjunto de dados, e você quer encontrar um campo que representa esse tipo de soluções. Tradicionalmente, esse tipo de método se faz aplicando otimização, fazendo um funcional que tem em conta a informação do campo modelado e o campo que você conhece, a solução que você conhece, aí aplica algum tipo de regularização e pronto. Mas esses métodos têm suas desvantagens, porque tem que resolver um problema direito, e quando aumenta a dimensão tem alguns problemas, em alguns casos são bons e outros não tanto. Aí a gente aplicou outros métodos baseados em equações funcionais, reduz o problema a resolver equações funcionais do tipo 6, e se a gente encontra a solução destas equações funcionais, a gente resolve o problema. Este problema foi resolvido no caso unidimensional e agora a gente está trabalhando no caso de mais dimensões, n-dimensionais. E aí os desafios são numéricos, a gente tem que resolver equações funcionais, aplicar otimização, e também estudar um pouco problemas de estabilidade e existência desses problemas inversos. Pronto, estão escutando aí, hein? Não perdi a conexão. Sim, ouvimos sim. Tá, então, outro área de pesquisa tem a ver um pouco mais numérica, não? Que é o desenvolvimento de métodos matemáticos para encontrar deformações de matriz. Nesta direção, você tem, por exemplo, um polinômio de matrizes, tipo este, não? Esse é um polinômio. Então, uma problemática é que você tem natural é encontrar raízes desse polinômio. Os coeficientes são matrizes. Então, um jeito de fazer é usar as companhão linearizações dessa matriz. Então, você reduz a procura de raízes destes polinômios à procura dos autovalores generalizados desta matriz. Então, esse é um método tradicional, inclusive no MATLAB, esse método está implementado. Ele funciona, às vezes, dependendo do comportamento dessas matrizes, em algumas condições. Mas, para fazer isso, você tem que provar um problema de estabilidade numérica. Pequenas perturbações aqui em los autovalores se traduzem em pequenas perturbações nas raízes do polinômio. Então, dependendo do tipo de linearização, aí você reduz o problema de encontrar esses autovalores fazendo perturbações da matriz. Então, você faz uma perturbação e Bessel deformation significa que elas tenham esta luz com esta cara aqui, com este rosto que você vê aqui. Aí o problema então se reduz a encontrar essas funções que estão aqui. Quando você encontra essas funções, você encontra um jeito já de resolver o problema generalizado, não? Autovalor e estabilidade do problema. Aí a gente está aplicando uma técnica também um pouco diferente das tradicionais, conhecida, mas aplicada para pares de matriz e para linearização é nova, não? Aí, nesse caso, se estão aplicando séries de Taylor, métodos assintóticos aplicados a essa matriz. E depois que você aplica esse método assintótico, obtém equações de matrizes, tem que resolver aplicando
quasi Newton, sistema lineal, un poco de numérica en ese para resolver un problema más geral. Y tem que saber un poquinho también, aplicar un poco de geometría de matriz. Es un problema muy matemático, assim, un poco longe da modelagem, é quase muito numérico, né, nesse tema. Bom, isso que eu tinha preparado aí. Tá ótimo, obrigada, Mauri. Então a gente vai passar para o nosso próximo apresentador, que é o professor Danilo. Danilo, está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu vou... Deixa eu me conectar aqui. Ok. Eu vou iniciar aqui a apresentação. Já estamos vendo, Danilo. Estão vendo já, né? Perfeito. Bom, me falaram que era para dar algumas sugestões de projeto final, então eu intitulei a apresentação algumas ideias do projeto final. Bom, como todos já sabem, meu nome é Danilo. Eu vou tentar ser bastante breve aqui, tem bastante assunto, mas eu tenho... vou ser breve aqui. Bom, a minha pesquisa, né, e algo que eu vou sugerir, né, como tema para os alunos, né, que estejam interessados, especialmente na área de inteligência artificial, é lidar com o que é chamado de a lacuna semântica, né, que essencialmente trata do diferencial, né, de representação da informação entre os seres humanos e o computador, né. Então, a gente tem uma certa maneira de pensar e enxergar as coisas, né, a maneira como o conhecimento é representado na nossa mente, e o conhecimento ele é representado, né, a informação é representada de uma maneira diferente do computador, né. Então, a ideia é aproximar, né, o máximo possível essas duas coisas de forma que os computadores possam compreender e lidar melhor com a informação, fazer melhor uso da informação que é produzida por nós. Em particular, no meu caso, a linguagem, né? Quando a gente fala de linguagem natural, né, o processamento de linguagem natural, a gente fala do processamento de texto, né, ou mesmo da fala, né, geralmente convertida para texto. E a gente vê essa tecnologia sendo utilizada, né, e gerando resultados já em várias frentes, tais como a parte de condução automática de veículos, né, onde não só, né, o terreno e os outros carros, o carro ele é preparado, né, para analisar os sinais, né, as placas e tudo mais, até mesmo as pessoas, né, e como elas se movimentam, que faz parte também, né, do nosso processo de raciocínio e compreensão. Tá? Igualmente, a gente tem, por exemplo, os sistemas da Amazon, da Google, né, que trabalham com a parte de interpretação da fala da pessoa para interpretar comandos, né, e facilitar a nossa vida em casa. Né, e alguns usos também um tanto mais controversos, quanto à parte de reconhecimento facial, né, gestos e características, né, embora a tecnologia ela pode também ser usada para fins, vamos dizer assim, mais nobres, né, como a interpretação de língua de sinais, por exemplo, né, que é uma coisa que está em pesquisa atualmente. Bom, então, em termos práticos, né, o que a gente quer com isso? A gente quer que, por exemplo, dada uma sentença como essa, né, no caso aqui a gente está falando do português de Portugal, onde a gente tem um homônimo, né, o rato. Então, o rato roeu o cabo do meu rato. A gente quer que o computador ele interprete corretamente, tá, cada palavra dessa sentença e saiba diferenciar quais são os conceitos, né, que podem ser atribuídos a cada uma delas, né, e possa diferenciar que este rato, né, no início é o roedor, o animal, e o rato no final é o mouse, né, o que a gente aqui no Brasil chama de mouse, o dispositivo apontador. Então, como é que a gente chega nesse resultado, né?
Um dos meios, né, ao qual chega lá são os modelos de representação de linguagem, tá? Um dos quais é o TDV, que eu já venho trabalhando há algum tempo, e utiliza como, né, base de conhecimento os conceitos que são declarados em um dicionário, né, a maneira como esses conceitos são descritos, tanto, por exemplo, o rato roedor, quanto o mouse, né, quanto o rato dispositivo apontador, da maneira como eles são descritos, como eles são definidos, né, num dicionário, vamos dizer assim, né. Essas definições, elas são processadas, passam por um processo, né, de indexação, ao produzir uma representação que ela é amigável ao computador, mas que ela possui um mapeamento bastante direto ela possui um mapeamento bastante direto ao que nós entendemos, né, por rato ou por mouse, né. Então, ok. Bom, prosseguindo agora para um outro assunto, né, que também beira a mesma linha, né, a gente tem a questão da análise de redes sociais, tá? Hoje em dia a gente tem um volume imenso, né, de dados, né, sendo trafegados, de informações sendo trafegadas nas redes sociais, tá? Onde a gente tem um problema muito recente, né, recente que eu digo alguns anos para cá, da questão das informações falsas, né, informações ou desinformação, né, que vem sendo propagada nessas redes, né. E uma das coisas que a gente pode fazer para evitar isso, e vocês vão ver aí com a professora Joanice também mais adiante, é a questão de você poder detectar, né, ou atribuir características a usuários diferentes, né, de forma que a gente possa distinguir, por exemplo, né, se um usuário é um bot, né, um usuário automatizado, ou não, né, um usuário humano, né. Isso ajuda a gente ter uma noção da questão da motivação, né, ou, por exemplo, da procedência, né, em essencial dessas mensagens. Tá? Para isso, em um trabalho em colaboração com a professora Joanice, né, eu venho desenvolvendo há algum tempo, a gente chegou, eu e os alunos da professora Joanice, chegamos a um sistema, né, envolvendo aprendizado de máquina, né, que produz um processo de decisão baseado nas características que são aprendidas do texto, do Twitter, por exemplo, né, em que a gente consegue decidir se o usuário é um ser humano, né, alguém por trás de uma tela, ou um bot, né, um usuário automatizado, um robô. Né. E existe ainda muito trabalho a ser feito, especialmente a gente está planejando fazer um sistema para analisar esses tweets em tempo real através do navegador do usuário, né? Por exemplo, o usuário vai, seleciona o tweet e pede o conselho ao sistema e ele informa, né, através do processo classificatório, desse processo de aprendizado, né, no qual atuou o aprendizado de máquina, se o texto, né, daquele tweet, ele tem características de ser de um bot ou de um humano, né? Então, isso é também um assunto muito interessante para um aluno trabalhar, né, num projeto final. Tá? Eu gostaria que alguém pudesse desenvolver alguma coisa nesse sentido, né? De forma que, especialmente, que os usuários pudessem obter essa informação rapidamente. Né? E, além de tudo, né, a gente tem a questão também do aprendizado do usuário de como ele mesmo, né, se informar. Então, novamente, nessa questão do aprendizado de máquina, né, a gente tem um processo, né, que ele é transparente, ele é explícito. Né? Então, a gente pode ensinar esse processo para o usuário. A gente chama isso de letramento em mídias digitais. E um dos objetivos, né, desse nosso projeto é que essas explicações estejam claras, né, nesse sistema, para que o usuário possa, ao mesmo tempo que ele se informa, ele aprenda e tenha o seu próprio desconfiômetro, vamos dizer assim. Bom, isso conclui a minha apresentação aqui. Aqui está o meu e-mail para contato. Vocês podem fazer as perguntas depois. Eu trabalho em parceria com o professor João Carlos, com a professora Joanice, que vocês
vão também conhecer mais adiante. Então, obrigado. Obrigada, Danilo. Agora a gente vai passar para o próximo apresentador, que é o João Carlos. Vai ficar bem na sequência aí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, então, eu acho que todo mundo me conhece, né? Porque eu estou coordenador do curso, sou João Carlos. E eu vou falar só rapidamente de alguns projetos que eu tenho e algumas orientações de projeto final que eu tenho feito recentemente. Então, o primeiro projeto é a Wikipedia, que é um projeto como se a gente tivesse uma Wikipedia de só algoritmos, né? Esse foi um projeto final de uma aluna minha, e nesse projeto final ela extraiu todos os algoritmos que tinham disponíveis na Wikipedia, e depois que ela acabou fazendo mestrado, depois que ela terminou o mestrado, o projeto está meio parado, então a gente está precisando de pessoas que deem continuidade a ele. Tem uma parte de controle automático de curadoria dos algoritmos, porque as pessoas, como na Wikipedia, podem colaborar, e ele parou nesse ponto, quando a gente ia começar a implementar uma curadoria automática para as pessoas poderem colaborar e, de alguma maneira, isso não ficar sob totalmente controle de pessoas, mas de um programa que pudesse ajudar nesse trabalho. O segundo trabalho é o Grafia, que teve início num projeto final do Danilo, que acabou de falar, que é aquela parte inicial do gap semântico. O Danilo trabalhou com o idioma inglês, então a gente tinha um conjunto de textos, a gente extraía desse texto aqueles grafos de relacionamento que o Danilo mostrou rapidamente, e a gente já teve duas alunas trabalhando nesse projeto, mas trabalhando com a língua portuguesa, né? Porque muitos trabalhos existem em inglês, mas em português pouca coisa tem feito, né? Então, esse é um outro trabalho também de extração de conhecimento, que envolve processamento de linguagem natural, que é o terceiro tema aí que eu estou colocando como área de meu interesse. Itens como reconhecimento de entidades nomeadas, resolução de analogias, resposta a perguntas. Então, isso são todos temas que me interessam e que eu já tive orientação de projeto final. Dia 28 vai ter uma apresentação de projeto final de um trabalho de processamento de linguagem natural envolvendo analogias, onde a gente verifica como as pessoas avaliam esse tipo de trabalho, né, que é uma coisa importante. Também tem, na minha área de interesse, aprendizagem de máquina e mineração de dados. Os últimos TCCs que eu orientei nessa área, especificamente, foi um trabalho de colorização de imagens. Então, você pega uma foto preto e branco e você gera uma imagem colorida a partir dessa foto. A gente usa uma rede neural para fazer isso. Tem a parte de análise de dados do SIGA, que é um projeto final que está começando agora. Tem um grupo de alunos que tem todas as informações do SIGA com relação aos alunos do nosso curso e vão trabalhar para a gente ver se consegue identificar alguma informação relevante. Na área de IA ainda tem algoritmos genéticos. O último projeto final que eu orientei envolvia a otimização de flags de compilação de programas. Na verdade, a ideia desse projeto final surgiu de um trabalho de uma aluna nossa que foi passar 6 meses no CERN, lá na Suíça, e eles precisavam otimizar essas flags de compilação, e a gente começou a trabalhar usando algoritmo genético. Tem a área de agentes inteligentes, que é esse joguinho, não sei se vocês conhecem, em que a gente faz um programa para jogar esse jogo. Ele tem um certo comportamento de cooperativo, social, egoísta, né, que só pensa nele no jogo, e a gente examina como isso funciona. E o projeto, foram 2 projetos finais. Uma proposta de projeto final para dar continuidade a esse trabalho seria você envolver jogando pessoas e o nosso programa jogando o mesmo jogo, né? Os nossos experimentos inicialmente envolveram só os nossos próprios bots que faziam o jogo. E uma área que eu acho muito relevante é a área de ética em computação. Então, a gente tem várias tarefas que estão sendo
feitas aí na área de inteligência artificial em particular. E existem questões éticas que devem ser discutidas. Por exemplo, no caso da análise dos dados do SIGA, a gente não tem a informação dos DRS dos alunos, os dados são anonimizados, justamente para a gente não invadir a privacidade dos alunos. E um tema que me interessa particularmente, mas em geral os alunos não se interessam muito, é a parte de lógica, representação de conhecimento e raciocínio em cima dessa representação, que de certa forma está ligado, conectado lá com uma parte do trabalho do grafia, que você extrai, constrói as redes, mas e depois dessas redes construídas, o que você faz com elas? Então tem uma maneira de você representar isso logicamente e fazer o raciocínio em cima. Então, basicamente, são esses os temas que eu normalmente oriento projetos finais. Vários deles têm continuações, então, se você resolver pegar algum projeto final comigo, que seja a continuação de outro, você já tem um ponto inicial de partida. Tá? Então, obrigado pela oportunidade de apresentar e obrigado pela Gisele e a Maria Luísa terem feito o convite. Obrigada, João Carlos. Agora a gente vai passar para o próximo apresentador, que é o João Paixão. João, já está a postos? Sim. Só vou apresentar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, está ótimo o áudio. Estão vendo a minha tela? Ainda não. Então, pessoal, desculpa que eu não estou com a câmera funcionando aqui, mas vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Já estamos vendo, obrigada. Então, obrigado aí pelo convite, Luísa e Gisele. Eu também eu decidi fazer, como o tempo é rápido, eu vou só mostrar um dos tópicos que eu tenho interesse e estou orientando o TCC nesse tópico, mas também tem outros tópicos que, se vocês quiserem, podem falar comigo depois. Tá, então, eu vou apresentar aqui um trabalho que já tem 2 alunos do TCC participando, que é o Lucas Rufino e o Gabriel Ferreira. A gente se encontra semanalmente para falar sobre esse assunto. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje é um trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos sobre criar linguagens de programação visuais, Então, trabalhar com diagramas na computação e na matemática. Então, diagramas que a gente usa essencialmente todo dia, Então, nós temos os clássicos para descrever processos na aula de computação da Valéria, da Gisele, ou na cozinha aqui, para como você fazer o seu café da manhã, fazer alguma receita. Na aula de IA do João Carlos e do Danilo, que acabaram de apresentar, temos diagramas para representar redes neurais, que tá uma coisa que está na moda hoje em dia. Então, você de fato pensa na rede neural como um diagrama que tem certas entradas e saídas para você resolver um problema de inteligência artificial. Na aula da Gisele aqui, que convidou a gente, diagramas para descrever relações, na aula de banco de dados, você tem uma relação de um amigo, quem é amigo de quem, aí você tem a mesma relação, quem é amigo de quem, você pode criar uma nova relação a partir dessa, criando a relação amigo do, Então, você pode compor relações na aula de banco de dados, lá no SQL, e aí você cria novas relações, você pode escrever isso com diagramas, Ou então, aqui também temos o Collier aqui, então, na aula de álgebra linear, quando você pensa em multiplicação de matrizes, você tem uma matriz A, uma matriz B, você também pode compor elas e criar uma nova matriz, a matriz A vezes B, tá? E aí você tem a nova matriz associada, tá? Então, em todas essas disciplinas, você pode, computação, banco de dados, inteligência artificial, você sempre tem linguagens visuais também para ensinar, para aprender, para pensar um pouco sobre o que você está fazendo, E qual é o problema com os diagramas? Normalmente, Então, fazendo a brincadeira aqui se você usar diagramas nas aulas do DCC, a Gisele e a Valéria vão falar, isso aqui não é código, você tem que transformar em código. Eu, João Carlos e o Collier, na aula de matemática, vai falar que isso aqui não funciona como uma prova, tá?
Numa empresa, se você usar diagramas, o chefe também vai dizer isso aqui não é um produto, isso aqui não é um código, né? E também pode fazer a pergunta, será que isso que você fez em diagramas funciona mesmo, né? Diagramas são um jeito meio intuitivo, mas a gente não acha que eles são objetos formais, né? Não acredita que possam responder esses tipos de perguntas aqui, tá? Então, o que a gente aprende a fazer normalmente nessas aulas e o que a gente aprende a fazer aqui no curso DCC é transformar essas ideias que podem ser representadas em diagramas em código, né? De alguma maneira, ou em provas matemáticas ou em código, né? Então, você pegar uma ideia que foi feita no quadro um pouco meio solta, assim, né? Que a Gisele fez no quadro de relações e transformar em código de SQL. Ou pegar uma rede neural desenhada feita pelo João Carlos e transformar isso num código que vai ser usado para resolver o problema, tá? Então, você tem que fazer essa ligação aqui do código com o diagrama, tá? E aí você consegue, de fato, usar esse tipo de coisa aqui. Então, o problema todo com os diagramas é essa tradução que, de fato, não é, nem sempre é trivial. O que vem acontecendo hoje em dia, né? Cada vez que a pesquisa que a gente está interessado nesses últimos anos é tentar, de alguma maneira, criar uma linguagem visual em diagramas que também é formal, né? Que você de fato pode raciocinar e transformar diretamente em código sem precisar pensar muito na tradução. Então, fazer isso aqui ser automático é uma coisa que a gente tem interesse, tá? Por exemplo, o TensorFlow, que é um software desenvolvido pelo Google, ele transforma redes neurais em código, né? Então, o usuário só precisa trabalhar nesse nível aqui, tá? E por baixo dos panos, o código é criado diretamente. Então, você não precisa saber como traduzir. Isso, o que aconteceu? Aconteceu que popularizou bastante o uso de redes neurais para as pessoas que não sabiam como fazer essa tradução, tá? Só para dar mais uns exemplos, diagramas também podem ser usados em matemática básica, por exemplo, a gente pode pensar na operação de soma, por exemplo, né? Então você tem um diagrama aqui que vai somar, né? E aí você pode pensar nas regras matemáticas, tipo como comutatividade da soma, sendo um diagrama também. Então, tudo que entra aqui é somado e sai por aqui, tá? Mas a soma é comutativa, então a ordem não importa. Como você soma, então você pode representar com um diagrama, tá? O que eu estou querendo mostrar com esses exemplos aqui, rapidamente, eu sei que a gente só tem pouco tempo, mas é que questões como regras e axiomas de matemática do ensino médio, ensino fundamental, também podem ser transformados em diagramas. Então, o nosso tema de pesquisa, né, nesse sentido, é tentar meio que criar uma linguagem de programação visual para vários elementos da ciência. O estado da arte, hoje em dia, isso está sendo desenvolvido ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos, tá? Essas linguagens de programação formais já tem para circuitos elétricos, já tem para matemática do ensino médio fundamental, para banco de dados, para álgebra linear, para teoria de controles e para redes neurais. São um dos exemplos, mas tem outros. E o que a gente está tentando desenvolver é, por exemplo, ver como é que a gente traduz outros campos da ciência para diagramas, tá? Então, se você quiser aprender um pouco mais, tem esse graphicallinearalgebra.net, que dá uma explicação bem básica de como ele consegue fazer isso para a álgebra linear, por exemplo, tá? E outros assuntos com que eu trabalho são métodos numéricos para ciência de dados. Se você quiser, entre em contato comigo nesse e-mail aqui. Tá bom? Não sei se eu estourei o tempo, falei rápido demais, mas obrigado aí pelo convite, Gi. Valeu, João, obrigada. Eu estou assustando o pessoal aí com o timer, ou enquanto vocês estão falando, vocês não estão nem percebendo. Já troquei várias vezes aqui o alarme. Para mim, cada um está pior que o outro. Está assustando mais o pessoal. Então, agradecer a apresentação do João e agora a gente vai passar para a professora Joanice. A Joanice está pronta? Está nos ouvindo?
Tá ótimo, a gente está te vendo e estamos ouvindo. Ótimo, deixa eu só compartilhar aqui a tela. Peraí. Vocês estão vendo a apresentação? Isso, entrou agora. Tá ótimo. Bom, então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Joanice Oliveira, né? Eu praticamente dou aula no primeiro ou segundo período com o SI, ou Organização da Informação, e costumo dar algumas eletivas, como mineração de dados e análise sociais. Bom, eu trabalho principalmente na parte de computação social, que é isso, é o uso da computação para dar suporte, entender, simular interações sociais, seja do indivíduo com outro indivíduo ou do indivíduo para um grupo, né? Isso daí, no caso, não é um termo novo, né? Ele foi cunhado no início da década de 90, mas é um trabalho multidisciplinar, já que envolve, no caso, a observação das interações humanas. Bom, e toda interação social, né, mediada por computador, principalmente na era da internet, ela tem produzido muitos dados. Que a gente temos ouvido muito o termo Big Data, vocês têm ouvido, né, que é exatamente um grande volume de dados produzido numa alta velocidade, com alta variedade, e às vezes com a veracidade duvidosa. Então, nós, usuários de mídias sociais, nós produzimos muitos dados, consumimos muitos dados com essas 4 vertentes aí. E todos os dados gerados através das interações sociais, eles produzem muito tipo de conhecimento, produzir muito tipo de conhecimento, que é o chamado Big Social Data, e que especificamente com esse tipo de dado, com os problemas relacionados a ele, é que eu trabalho. Eu costumo trabalhar em praticamente 5 vertentes. Um é o sensoriamento e monitoramento. O que seria isso? É o uso de dados de sensores. A mídia social pode ser interpretada como um sensor virtual também, tendo em vista que todo mundo posta interesses, problemas, opiniões e assim por diante. A parte de reconhecimento de padrões, né? Então, a partir daí, a gente consegue identificar hábitos, identificar grupos e assim por diante. Gerenciamento desse conjunto enorme de dados, o tratamento em termos de transparência e combate à desinformação. Então, o professor Danilo chegou a comentar um pouquinho da parte de media literacy, né? Nesse campo, a gente tenta identificar automaticamente problemas de desinformação, como também ensinar o usuário a entender, né, vestígios que induzem que aquela informação, na verdade, ela não é verdadeira. E utilizar todo esse tipo de conhecimento gerado para criar interações e grupos mais inteligentes, sejam ecossistemas de startups, sejam trabalhos em equipe, né, grupos, sejam empresas e assim por diante. Tá? Então, em relação a alguns temas de projetos finais que nós temos vigentes aí, é a análise do impacto do discurso presidencial, principalmente, no cenário do Covid. Então, a gente quer entender, quando um presidente diz que injetar detergente vai curar a Covid, qual é o impacto disso? O que a sociedade começa a discutir a respeito disso e quais são as causas, né? O que teve de impacto, aumentou o número de casos, de infectados e assim por diante. Estou dando um exemplo, mas a ideia é analisar isso a nível mundial, inclusive no Brasil, óbvio. Outro problema que a gente tem é exatamente a extração de dados de mídias sociais. Então, a gente tem problemas aí de extrair textos e imagens, tendo em vista que muita parte da comunicação é feita em imagens, por imagens. A extração e agregação de dados de diferentes mídias sociais. Temos alguns trabalhos mais analíticos, né, trabalhos mais investigativos, de análise, como a questão da diversidade e inclusão na tecnologia, a parte de ciência de dados para questões climáticas, ferramentas para auxiliar os profissionais de comunicação a entender o que está acontecendo, aí, o que o pessoal está discutindo nas mídias sociais, trabalhar com a questão de transparência, principalmente de portais públicos, entender aí como a computação tem sido usada durante a pandemia, como poderia ter sido melhor utilizada,
Nesse sentido aí ainda de checagem de fatos, de desinformação, analisar a questão dos checadores, né, que são agências de publicidade responsáveis por gerenciar as informações, e até mesmo ver como essas informações são trocadas entre agências, trabalhar com a parte de mídia literacy para crianças, né, e também trabalhar com a parte de linguagem clara, que é como visto que 60% do país de pessoas iletradas, como tornar essa informação mais visual, mais acessível para essas pessoas. Além, já estou terminando, também trabalhar com a parte de proteção de dados, ética e também parte de metodologia de pesquisa. Bom, então, para finalizar, queria agradecer a todos vocês, principalmente a professora Maria Luísa e a professora Gisele pela iniciativa muito importante para os alunos, para nós, professores, para todo o departamento. E esses são meus contatos. Obrigada por tudo, desculpa eu ter passado o tempo. Que nada, Joanice, quase cravado o tempo, foi ótimo. Então, a gente agora vai passar para a próxima apresentação, que é da professora Maria Helena. Não sei se a professora Maria Helena já está pronta e está nos ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Maria Helena. Então, bom dia a todos. Queria agradecer primeiro e cumprimentar a Gisele e Maria Luísa pela iniciativa, que, como bem disse Joanice, é boa para os alunos e para nós também é uma excelente oportunidade. Vou compartilhar aqui a apresentação. Um minuto, por favor. Está chegando a apresentação? Sim, a gente está... Agora a gente já está acompanhando. Meu nome é Maria Helena, eu sou do Departamento de Ciência da Computação. Minha formação, na verdade, é de programação matemática, otimização, né, toda a formação de matemática, mas eu sempre tive muita paixão pela questão da educação. Até porque vejo na educação um fator essencial para a inclusão social, né? E os caminhos da vida me levaram a cada vez mais me dedicar e cheguei nesse momento que a área mais de interesse minha é realmente colocar a educação no Brasil com o que a gente hoje chama da educação 4.0. Essa educação 4.0, que esse nome, né, é uma analogia que se faz com a questão da Revolução Industrial, a quarta etapa da Revolução Industrial, né, porque a primeira Revolução Industrial é a mecanização, a máquina de vapor, depois a eletricidade, a terceira já a revolução na década de 70, computador, automação, e a quarta já nos espaços ciberfísicos, né? E tem também aqui a questão da revolução da internet. Sobre a revolução da internet, a gente também poderia pensar na inteligência que foi dada à internet, né? Aqui fiz a inteligência na conectividade, a gente passa por vários momentos, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. A era do PC, depois vem a web 1.0, que é a internet ainda enquanto informação, depois a 2.0, né, quando surge em termos de utilização a possibilidade de colaboração, projetos colaborativos, depois a 3, voltando aqui. A web 3.0, que é chamada de a web semântica, aí já com os bancos de dados, a necessidade da inteligência nas informações, né, e a web 4.0. Então, em termos dessa questão, o que a gente estaria chamando da educação 4.0? Hein? Se a gente pensar de uma forma, simplificando, né, a educação, você teria... Não está indo. Aqui a educação 1.0, no primeiro momento de que ela se apropria da tecnologia, mas de uma forma muito só de buscar a informação, o aluno numa atitude passiva, quer dizer, ela sempre, funcionando sempre como uma questão informativa. 2.0, já quando se cria a educação 2.0, as possibilidades de colaboração, de comunicação, e a gente já se a gente for ver em termos de corrente educacional, numa abordagem construtivista, depois da educação 3.0, onde o aluno já passa a ter possibilidade de criação, e hoje que a gente fala da educação 4.0, usando já as tecnologias disruptivas, e o objetivo nesse caso é que todo estudante tivesse uma possibilidade de chegar a ter competências para inovação e para criação.
Então, esse é o que a gente procura e esse é o que a gente chama de um processo em construção. E nessa linha, eu acho que é fundamental a nossa participação enquanto professores, enquanto pesquisadores. A universidade tem que dar as mãos a toda a rede educacional para poder enfrentar esses desafios, né? Países, só a Finlândia, quando a gente é Finlândia, França, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, são os que estão hoje classificados como já entrando nessa era da educação 4.0. Em todos os campos de pesquisa da computação, das tecnologias disruptivas, um objeto de pesquisa seria ver como a gente faz essa inserção, quer dizer, em termos do uso dessas tecnologias disruptivas em processos educacionais. A inteligência artificial, a internet das coisas, jogos. A gente tem escolas, eu visitei uma escola dos Estados Unidos, que todo o currículo dela é baseado em jogos, muito interessante, simulações, a gente tem ambiente de simulações de educação, um formidável da Universidade do Colorado, feito um projeto coordenado pelo Prêmio Nobel de Química, e ele atua em todas as áreas do conhecimento, a parte de programação, que vem ao encontro, inclusive, da questão do pensamento, que é o pensamento computacional, que é uma questão colocada no BNCC e que a gente sabe que, na prática, vai ser muito difícil essa adaptação de currículo. Os projetos colaborativos, espaços de aprendizagem, a questão da robótica, os ambientes virtuais de aprendizagem, né? A realidade virtual aumentada, a mineração de dados. Isso, e aqui eu falo tanto do ponto de vista didático, quanto do ponto de vista de gestão das escolas, gestão da rede educacional. E os Big Data daqui tem coisa interessante, inclusive, de associações, né? Quando você tem uma rede de dados, e você tem a qualificação dos dados, a possibilidade, num momento desse, como uma pandemia ou de outras doenças, a escola ter condições de verificar onde estariam problemas, alunos que apresentam determinados tipos de doenças, metodologias ativas, sala de aula invertida, e aqui os recursos de criatividade, né? O que interessa são usar esses recursos de forma criativa, né? E trabalhar de forma lúdica e promover a aprendizagem ativa. Eu acho que esses temas levariam muito tempo para explicar. A ideia que seria realmente só ver o que a gente propõe em termos de tecnologia e educação, né? Para a educação inserir realmente no século XXI, né? É um campo vasto de trabalho e muito gratificante pelo aspecto social. Então, eu agradeço, eu deixo aqui minha referência, né? E eu agradeço e gostaria de terminar com essa frase de Paulo Freire, que eu acho que justamente que a gente precisa criar possibilidades, e desculpe aí ter avançado do tempo, José. Tá ótimo, muito obrigada. Agora a gente vai passar na sequência para a fala do professor Collier. Não sei se ele já está nos ouvindo. Está conseguindo acompanhar? Sim. Eu estou te ouvindo, vou tentar partilhar minha tela agora. Tá ótimo. A gente vai avisando aqui. Deu certo? Entrou aí? A gente já está conseguindo visualizar, sim. Tá, posso começar? Pode, obrigada. Bom, em primeiro lugar, obrigado a vocês pelo convite. Eu vou iniciar lembrando, todo mundo já deve ter brincado uma vez na vida de botar um barquinho de papel no rio, e aí você, de longe, muitas vezes, fica olhando para o barquinho, tentando descobrir por que caminho o barquinho ia seguir à medida que ele ia descendo o rio abaixo. Bom, na verdade, isso é um problema matemático bem conhecido, chamado problema inverso da tangente, que é a seguinte brincadeira. Imagina que eu digo para você como que é o jeito da tangente de uma curva, e aí você tem que adivinhar qual é a curva. Um dos primeiros problemas desse tipo que foi proposto, lá do século XVI, XVII, foi proposto por um matemático chamado Florimond de Beuve, que é praticamente desconhecido de todo mundo, exceto por esse problema. E ele propôs o problema Descartes, que deu uma solução geométrica para o problema, que está aí do lado esquerdo da tela.
Mas o primeiro a, de fato, fazer uma abordagem moderna para esse tipo de problema foi Leibniz, um dos inventores do cálculo, e o que ele fez foi escrever uma equação diferencial. Aí, uma vez que você tem essa equação diferencial, como o Leibniz mostrou, na verdade é fácil de resolver, relativamente fácil de resolver essa equação. Quando você resolve, o que você tem é essa curva plotada em azul que você está vendo aí na tela. Durante os séculos 17 a 19, até meio para o fim do século 19, muitos matemáticos diferentes contribuíram para a solução de equações diferenciais, achar soluções, de fato, funções que são soluções de equações diferenciais. Isso inclui Bernoulli, Clairaut, que inventou o método de integrais primeiras, que a gente aprende lá em cálculo 2, Euler, que inventou o método para resolver equações lineares com coeficientes constantes, que a gente também aprende em cálculo 2, e mais recentemente Darboux, no final do século XIX, ele foi um dos últimos a propor um algoritmo para resolver equações diferenciais. Na verdade, o algoritmo Darboux ainda hoje está sendo estudado, é um algoritmo bastante mais sofisticado, que não é completamente entendido até hoje. No final do século XIX, os matemáticos tinham começado a perceber que a maior parte das equações diferenciais não é solúvel, na verdade. O golpe de misericórdia foi dado por Poincaré, que fez duas coisas. Ele inventou um método puramente geométrico para descrever o comportamento das soluções, sem achar a função que é a solução, e ele descobriu o fenômeno de caos. Se você tem uma equação diferencial que exibe esse tipo de fenômeno, é impossível você ter uma integral primeira, por exemplo, que é uma das maneiras mais básicas de você resolver uma equação diferencial. Isso foi o golpe de misericórdia. As pessoas, durante 50 anos, pararam de procurar métodos para resolver equações diferenciais. Mas chegou o computador e mudou tudo, porque a partir daí você podia ter algoritmos muito mais sofisticados, muito mais pesados de executar, que não eram viáveis com lápis e papel, mas que se tornaram viáveis com o computador. 3 pontos altos são os seguintes: o algoritmo de integração de Risch, que calcula a integral de qualquer função que aparecer no curso de cálculo e que está implementado; o algoritmo de Prelli-Singer, que resolve as equações de primeira ordem, é próximo ao algoritmo de Darboux; e o algoritmo de Kovácsik, que resolve equações lineares de segunda ordem com coeficientes que não são constantes. Essa história aí, o DCC também participa, como figurante lá no final da lista, mas também participa. Deixa eu citar 3 projetos de iniciação científica que, na verdade, também foram projetos finais dos alunos. Em primeiro lugar, o projeto de um cara chamado Ismenashe Schechter, que talvez vocês conheçam. O que a gente fez, na verdade, foi adaptar um teste de primalidade para tornar ele um algoritmo para verificar se um determinado tipo de solução existe para certas equações diferenciais. Mais recentemente, o Rodrigo Canaan, a gente bolou um algoritmo para achar soluções de equações diferenciais que são retas. O trabalho com o Felipe ainda não acabou de ser publicado, na verdade. Ele procura entender equações diferenciais que têm uma única singularidade. Isso significa, em termos do barquinho, a singularidade é um ponto onde, se você botar o barquinho, ele não anda, ele fica parado. E eu estou com um artigo pronto com o Nando, que a gente deve submeter em breve, sobre também equações diferenciais com uma única singularidade. E aí fica o convite. Você quer embarcar nessa aventura também? Entre em contato comigo. Obrigado, gente. Arrasou. Exatamente, cravou! Muito bom. Ganhou da Sirene em colher. Muito treino, hein, colher? Parabéns aí. Então, a gente vai passar para a próxima apresentação, última, mas não menos importante, aí, que eu acho que eu e a Luísa realmente a gente vai acabar ficando de fora, né, que é da professora Silvana. Oi, pessoal. Bom, vi depois do colher, realmente vocês me deixaram na sinuca de bico. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. Bom,
minha área de interesse é computação concorrente, paralela distribuída, e aí eu vou organizar a minha fala aqui em fluxos de execução independentes, né? Organizei aqui, eu vou falar primeiro como é que a gente vê computação concorrente na graduação, depois um outro fluxo onde eu vou dizer o que eu proponho em termos de aprofundar o estudo nessa área, aproveitando o TCC. Um terceiro fluxo, o que a computação concorrente vai beneficiar, né, vai me beneficiar no mercado de trabalho. Um quarto fluxo, assuntos aleatórios, e o quinto fluxo, depois de eu ter ouvido as apresentações dos colegas, eu vi que era importante eu colocar aqui, que é o fluxo onde eu me explico. Silvana, desculpa interromper, então, começando... a gente não está vendo a tua tela, Silvana. Tá, só para avisar. Eu não estou compartilhando tela, estou só no vídeo. Isso, então aproveitando, eu vou entrar no primeiro fluxo, eu me explico, eu não fiz uma apresentação, e o que eu vou falar é muito mais projeto de ensino, está muito mais associado a projeto de ensino, se formos pensar assim, do que projeto de pesquisa, e meu interesse justamente é aprofundar um pouco nas ferramentas que a gente tem na área de concorrência, para tentar justamente enriquecer o que a gente oferece no curso atualmente, né? E eu, normalmente, quando os alunos me procuram para fazer TCC, eu tento sempre convencê-los deles a fazer alguma coisa nessa linha do que eu vou falar, e raras vezes eu consigo, eles acabam me convencendo a fazer outra coisa, e eu gosto, na verdade, porque eu acabo aprendendo muito com os alunos no TCC, com as ideias que eles trazem. Mas voltando ao fluxo de execução inicial, que é o fluxo de execução onde a gente fala o que a gente vê de concorrência no curso, a gente tem uma disciplina que introduz esse assunto, e onde a gente pratica um pouco usando as linguagens C e Java, que são as linguagens que os alunos viram antes, né, nas disciplinas que a gente tem de programação. Mudando de fluxo, indo para o fluxo, o que você pode aprofundar de computação concorrente no seu TCC, a proposta é justamente a gente abrir o leque e explorar outras linguagens, né, novas linguagens que têm aparecido, e muitas vezes com objetivos diferentes, específicos dessas linguagens, mas que têm em comum o fato delas trazerem a concorrência para o primeiro plano, e aí oferecerem abstrações que facilitam o uso da concorrência, né, permitem você fazer e explorar a concorrência de um jeito muitas vezes mais simples, mais fácil e mais eficiente do que o que a gente tem nessas linguagens mais convencionais. Mudando de fluxo para fluxo aleatórios. Eu queria aproveitar para parabenizar muito a Gisele e a Maria Luísa por essa iniciativa, achei muito bacana, uma pena não ter conseguido acompanhar os outros encontros, mas queria deixar aqui o recadinho, que se elas quiserem fazer de novo, eu dou maior apoio. Voltando aqui para outro fluxo, que benefícios a gente pode ter da computação concorrente na nossa vida profissional? Bom, 2 pontos principais, desde que a arquitetura dos computadores mudaram e deixou de ser um computador com um único processador e passou a ser um computador com vários processadores, a única forma que a gente tem de explorar a capacidade desses computadores, e ela é cada vez mais necessária por todas as apresentações que a gente viu, né, que a gente tem uma demanda sempre crescente de processamento. A única maneira da gente aproveitar é com computação concorrente, quer dizer, é criar fluxos de execuções diferentes dentro da própria aplicação. Então, o mercado de trabalho vai ser isso, né, dificilmente você vai trabalhar em algum lugar que vai fazer uma grande aplicação e não vai usar concorrência de alguma maneira, seja ela no nível mais básico, seja ela como uma aplicação paralela, seja ela como uma aplicação distribuída. Voltando para o fluxo, onde o que fazer no seu TCC de computação concorrente, a propaganda que eu quero fazer aqui é estudar linguagens, né, e aí o aluno pode escolher entre uma gama de linguagens, como, por exemplo, Stereo, Go, Elixir, Erlang, Haskell, que são linguagens que justamente permitem que você faça concorrência de um jeito mais fácil, mais simples, e aí dentro do TCC o que a gente faz é fazer um estudo, fazer uma análise comparativa com linguagens tradicionais e aprofundar o conhecimento, que vai ser super útil na vida seguinte de mercado de trabalho. Voltando para aleatórios,
a concorrência está muito na vida da gente, basicamente nós estamos cada vez mais concorrentes, é provável que aqui no momento que eu estou falando, algumas pessoas estão só me ouvindo, prestando atenção no que eu estou falando e fazendo a troca de contexto junto comigo, mas é provável também que vários estejam ao mesmo tempo olhando a abinha do Gmail para ver se tem algum e-mail, olhando a abinha do WhatsApp, olhando o WhatsApp para ver se chegou alguma mensagem, aproveitando esse tempo para poder botar em dia outras tarefas, e vai sair desse encontro feliz da vida, porque além de ter participado, escutado e falado, vai ter deixado várias outras atividades bem encaminhadas. Então, a gente é, por natureza, concorrente, e a Gisele acabou de me preemptar. Encerro aqui o meu processo. Obrigada a todos. Ai, obrigada, Silvana. A gente conseguiu cumprir aí um tempo um pouco ultrapassado as nossas apresentações, mas deu tudo certo aí a princípio, poucos problemas técnicos, pelo menos. E a gente não vai conseguir, eu e a Luísa, fazer a nossa apresentação de tópicos aqui, a gente deixa depois algum material para vocês terem uma percepção lá das áreas que a gente atua, mas a gente atua bastante com a parte de integração de dados, web semântica. Então, se vocês tiverem interesse e curiosidade, a gente vai deixar o nosso material. Agradecendo já aí de antemão muito a participação de todos, tanto os nossos alunos quanto os professores, que a gente teve a oportunidade aí de conversar e interagir. E é aquela coisa que é só uma primeira porta aí para vocês conhecerem alguns deles, que eventualmente vocês não tiveram a oportunidade ainda de terem como professores em disciplinas, né? Mas nada impede, inclusive, se vocês gostam do tema, mesmo que não tenha sido professor de vocês, de procurar conversar e, de repente, estabelecer aí um diálogo para uma ponte aí de um TCC, inclusive, aí, como o pessoal já discutiu, TCCs podem ter coorientações. Então, em geral, também é uma prática bastante saudável aí, e alguns professores, inclusive, mandaram mensagem aqui ó, pelo WhatsApp, eu estava também fazendo multiprocessamento aqui, e o pessoal comentou bastante que é uma oportunidade também dos próprios professores, né, conhecerem um pouco, a gente no ritmo de trabalho, muitas vezes não tem tanta oportunidade de diálogo, e principalmente esse diálogo mais de temas de pesquisa, áreas de interesse, a gente acaba muito na parte administrativa, né, burocrática do dia a dia, e acaba, às vezes, esquecendo de dar uma olhadinha para os colegas e ver o que eles estão trabalhando, e tem várias possibilidades, a gente viu que todo mundo aí tem temas em comum, e algumas pessoas, eventualmente, eu não conhecia, que trabalham em temas bastante próximos, similares aí, que é super importante, super saudável ter uma colaboração, né, tanto em orientação de alunos, quanto em projetos de pesquisa. Então, agradecer muito aí a presença de todos, aí não sei se Luísa quer comentar, e se algum dos professores também quiser comentar mais alguma coisa, agora nesse fechamento, fiquem à vontade aí, é bem informal mesmo. Vi que alguns estão comentando no chat, a Carol, a Valéria, se quiserem comentar alguma coisa com a gente aqui, fiquem à vontade, a Jonice também. Não. O pessoal todo agradecendo aí. Agradecemos a todos vocês, né, foram tirar um tempinho aí da sua manhã de sexta, né, não é happy hour ainda, mas está quase na hora do almoço, então vamos agradecer muito, muito obrigada aí, pessoal, os alunos que estiveram conosco nesse e nos outros encontros, né, e lembrar que semana que vem, provavelmente a gente está aqui de novo, né, aguardem lá a mensagem, mas aparentemente está sendo confirmado, e aí a gente pretende encerrar a semana que vem, mas encerrar esse ciclo, não quer dizer que a gente não possa se encontrar outras vezes, promover novamente esse tipo de encontro. Eu acho bom, saudável, é bom também para a gente matar a saudade de todos, né, e esperamos em breve estar ao vivo e a cores, né, presencialmente. Então, um grande abraço aí, muito obrigada aos professores pelo tempo que dedicaram, né, e pela colaboração no encontro de hoje. Né, e o despertador da Gisele testando seus vários toques, né, inclusive aquele que parecia abandono do Poseidon, assustou muita gente. Tinha lá um de ataque nuclear. Sim, fui tentando vários, aí eu perguntava para a Luísa, vocês estão ouvindo? E a Luísa, está muito baixa, eu vou mudar o toque.
desastre total, cada um era uma surpresa, né? Então, desculpem aí os colegas a brincadeira do despertador, mas às vezes é vício de professor, né? A gente está sempre empolgado com o que faz, e é muito bom ter vocês aqui. Então, um grande abraço aí, pessoal, bom almoço.